Uma nova temporada da Fórmula 1 sempre traz controvérsias envolvendo o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem. Dessa vez, com regras que permitem que um piloto seja banido ou perca pontos no campeonato por mau comportamento. Foram feitas alterações no regulamento que governa o automobilismo mundial, adicionando diretrizes para que os comissários possam impor penalidades quando os pilotos disserem palavrões, criticarem oficiais da FIA ou criticarem excessivamente a entidade. Já existia uma versão desse regulamento sobre comportamentos, mas não detalhava a gravidade das punições nem suas especificidades. Assim, pode-se dizer que essa regra melhora a transparência e a consistência, o que a FIA vê como algo positivo. No entanto, a surpresa de muitas pessoas no ambiente da Fórmula 1 e as muitas críticas imediatas nas redes sociais demonstram que a coisa não é tão simples, tipo, vocês queriam clareza? Aqui está a clareza. Isso é apenas boa governança. É a mais recente das diversas polêmicas envolvendo Ben Sulayem, e a interpretação dessa situação depende do lado em que se está. Para muitos observadores, este é mais um exemplo de uma FIA excessivamente autoritária. Para os que se preocupam com a forma como essas mudanças estão sendo implementadas, é mais uma demonstração de força desnecessária e de falta de transparência. Para outros, é apenas mais um passo de uma política bem intencionada que não foi executada da melhor forma. Já para Ben Sulayem e seus apoiadores, a reação negativa pode ser apenas mais uma evidência de que o presidente está sendo maliciosamente desacreditado por críticos, especialmente pela mídia britânica. Antes de explicarmos o que está por trás disso e analisarmos como isso afeta as tensões entre a FIA e a Fórmula 1, que já perduram há anos, é importante esclarecer o que está realmente em jogo. O novo documento lista 5 itens específicos e descreve as penalidades prescritas para violações de várias regras do Código Esportivo Internacional. Por exemplo, causar dano moral ou prejuízo à FIA ou aos seus oficiais agora implica em uma multa inicial de 10 mil euros. Pode-se lembrar de Günther Steiner, que teve problemas no GP da Espanha de 2023 por pedir comissários de prova profissionais em tempo integral. O documento também especifica que, dependendo do nível da categoria, a multa base seja multiplicada. Na Fórmula 1, as multas básicas devem ser multiplicadas por 4. Assim, se um piloto de Fórmula 1 causar dano moral ou prejuízo à FIA, ele pode receber uma multa de 40 mil euros na primeira infração, 80 mil na segunda, com suspensão condicional de 1 mês, e 120 mil euros na terceira, com suspensão efetiva de 1 mês e a perda de uma quantidade não especificada de pontos no campeonato. Essa estrutura de penalidades se aplica a qualquer incitação pública à violência ou ódio, bem como a qualquer mau comportamento. Esse mau comportamento é vagamente definido no Código como, em particular, mas não limitado, ao uso geral de linguagem ofensiva, insultante, grosseira, rude ou abusiva. A multa por palavrões aplicada a Max Verstappen durante o fim de semana do GP de Singapura no ano passado, que irritou os pilotos da Fórmula 1, foi emitida com base nessa regra de mau comportamento. Há preocupações de que isso seja abrangente demais. Considerando que existe a possibilidade de banimento de corridas, é importante considerar que o que uma pessoa considera rude pode não ser compartilhado por todos. Isso é ainda mais relevante porque as diretrizes estabelecem um período de 2 anos em que o acúmulo dessas infrações resulta em punições mais severas. 3 palavrões em entrevistas coletivas ao longo de 2 temporadas poderiam, portanto, resultar em um banimento de 1 mês e uma multa de 120 mil euros. Poucas infrações são punidas com tanta severidade no esporte. A própria FIA prevê uma duração de 12 meses para os pontos nas carteiras dos pilotos. E mesmo assim, a punição é a suspensão de uma só corrida para os reincidentes. Declarações ou comentários políticos, religiosos ou pessoais que violem o princípio geral de neutralidade imposto pela FIA também serão punidos da mesma maneira. Além da repressão a palavrões, isso pode ser interpretado como uma intensificação da lei do silêncio imposta aos pilotos há alguns anos, com punições mais específicas e mais severas para quem usar um fim de semana de corrida para levantar questões significativas. É importante observar que as regras afirmam que os comissários da FIA têm autoridade para decidir qual penalidade aplicar e mantém a discricionariedade de levar em conta
quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como a natureza e a localização do evento. São apenas diretrizes, não algo especificamente inscrito nas regras da Fórmula 1. Mas, frequentemente, diretrizes acabam sendo seguidas e tornam-se uma tabela fixa de penalidades. Dois temas bem atuais estão em jogo: a relação entre a FIA e os pilotos e a maneira como Ben Sulayem está conduzindo a situação. A abordagem rígida adotada nas diretrizes se alinha à postura inflexível que ele adota em muitos assuntos, especialmente no comportamento dos pilotos. O ápice foi no GP de Singapura do ano passado, quando Verstappen foi punido após Ben Sulayem declarar que queria ver menos palavrões dos pilotos. Embora a cruzada de Ben Sulayem sobre o tema tenha lhe rendido críticas e levado a GPDA, a Associação de Pilotos de Grandes Prêmios, a criticá-lo diretamente, ele permaneceu inabalável. Surpreendentemente, ele se recusou a recuar, e se algo mudou, foi no sentido dele intensificar as medidas. Ele afirma que seu único objetivo é fazer o que ele acredita que é o melhor para os membros da FIA e que tem a obrigação de garantir que as regras sejam respeitadas e aplicadas. A introdução dessas diretrizes é vista como mais um passo nessa campanha. Na visão da FIA, detalhar as sanções que devem ser aplicadas ajuda a evitar o que aconteceu no ano passado, quando muitos não entenderam por que Verstappen recebeu um dia de serviço comunitário pelo que fez em Singapura e Charles Leclerc recebeu apenas uma multa por usar as mesmas palavras no México. No que diz respeito à escala das sanções, Ben Sulayem argumenta que a Fórmula 1 precisa se alinhar a outros esportes, como o futebol e o futebol americano, que punem jogadores por mau comportamento. A NFL, por exemplo, impõe multas por esse tipo de infração. E essas punições não estão longe das punições impostas pela FIA para a Fórmula 1, mas há uma diferença crítica. O cronograma de multas da NFL é um acordo entre a entidade reguladora e a Associação de Jogadores da NFL. Há uma consulta com os participantes sobre o tema. Mas isso não aconteceu na Fórmula 1. As mudanças foram feitas sem qualquer discussão recente com os pilotos para uma aprovação final. Esse é o primeiro ponto de desconforto dessa situação. Essas novas diretrizes seguem as tensões surgidas entre os pilotos e Ben Sulayem no final do ano passado. A declaração que a GPDA publicou criticando a FIA e Ben Sulayem foi motivada pela forma como eles se sentiram tratados. Os pilotos pediram que Ben Sulayem os tratasse como adultos, declararam que desejam trabalhar com todos os participantes da Fórmula 1 para ajudar a melhorar o campeonato e enfatizaram que a GPDA expressou em inúmeras ocasiões que multas monetárias para pilotos não são apropriadas para o nosso esporte. Eles também pediram ao presidente da FIA que compartilhasse os detalhes e a estratégia de como essas multas são alocadas e onde os fundos são gastos. Ele não apenas ignorou esse pedido, também o rejeitou várias vezes e de forma bastante rude. Ben Sulayem escolheu não responder diretamente à GPDA, mas afirmou em uma entrevista que isso não é da conta deles, e disse para ele se concentrar em dirigir. Embora a GPDA alegue não ter interesse em uma guerra pública com Ben Sulayem, sua esperança de que as coisas avançassem positivamente foi destruída pela dureza das novas diretrizes. Elas surpreenderam os pilotos e foram implementadas sem qualquer consulta recente a eles. A FIA argumenta que durante uma reunião com os pilotos no Catar no ano passado, um dos encargos recebidos foi fornecer diretrizes mais claras e impor punições que funcionassem como um inibidor adequado. Ressalte-se que nada nos estatutos da FIA exige que ela discuta mudança nos regulamentos ou no Código Esportivo Internacional com os pilotos. Portanto, do ponto de vista processual, não há nada ilícito. Mas críticos desse método, incluídos membros da própria FIA que discordam do estilo de Ben Sulayem, acreditam que isso demonstra uma total falta de disposição ao comprometimento e à colaboração. Uma liderança forte aceita discordâncias e considera críticas. Uma liderança fraca exclui totalmente essas vozes, enquanto a firma está sendo forte e justa no processo.
Apesar de tudo, o regime de Ben Sulayem realmente quer que se acredite que tudo está bem na FIA, que não há crise de pessoal, nenhuma ruptura entre ele e os pilotos da Fórmula 1, nenhuma dúvida sobre sua habilidade de gerir ou sobre seu compromisso com a transparência. A verdade é que após um período de relativa estabilidade superficial, as fissuras entre o regime de Ben Sulayem e a Fórmula 1 estão voltando a ficar evidentes. Há muitos exemplos além dessa polêmica sobre mau comportamento, como as saídas sucessivas de pessoal de alto nível. As tensões atingiram seu nível mais alto desde o início da presidência de Ben Sulayem. Ele, na verdade, herdou uma bagunça, e havia conversas abertas entre membros de alto nível da Fórmula 1 sobre a possibilidade do campeonato se separar da FIA e buscar outro órgão regulador. A possibilidade de um rompimento entre a Fórmula 1 e a FIA desapareceu gradualmente, mas os dois lados sempre pareceram estar à beira de um conflito, especialmente quando Ben Sulayem interferiu em questões comerciais ou o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, falou sobre mudanças nas regras. Por um tempo houve uma trégua incômoda, mas se Ben Sulayem mantiver a trajetória de 2024, pode-se chegar a um impasse em 2025. Outro problema exposto pelas novas diretrizes de mau comportamento é a forma como alguns acham que a votação foi forçada no Conselho Mundial de Automobilismo, o principal órgão legislativo da FIA, que está sob comando de Ben Sulayem. Antes, o Conselho era um fórum para debates e discussão, mas fontes dizem que no regime atual, seus processos mudaram dramaticamente. A adoção de mais reuniões virtuais e, recentemente, o uso crescente de votações eletrônicas, rápidas e sem debate, deixou alguns membros insatisfeitos, já que quando se trata de mudanças nos regulamentos e estatutos da FIA, os cuidados devidos não estão mais sendo tomados. Mas as votações eletrônicas satisfazem o processo legislativo, já que é preciso ter maioria para aprovar as mudanças. E a posição da FIA é de que não houve nada ilícito na forma como essas diretrizes foram submetidas a uma votação eletrônica. Mas sabe-se que há desconforto com coisas que não estão funcionando como deve em uma democracia, sem discussões abertas nem tempo para debater as questões. No caso dessas diretrizes de mau comportamento, a pressa em aprová-las por votação eletrônica, sem consulta prévia aos pilotos e promotores do campeonato, nem aguardar a próxima reunião, evidenciam a falta de diálogo intencional. Comenta-se que um dos que não votaram a favor da proposta foi o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. Fato raro, já que a Fórmula 1 normalmente não se abstém de votar. O desconforto com a maneira como alguns acham que os processos democráticos da FIA estão sendo ignorados é especialmente interessante porque ocorre no início de um ano eleitoral. Por muito tempo, houve a certeza de que Ben Sulayem não teria oposição para um segundo mandato. Mas à medida que o descontentamento cresce, há claros indícios de que esse pode não ser mais o caso.